Bom, resumindo o que a gente já tinha conversado e o que está na aula, a descrição de caso de uso, ela descreve cada cenário que você levantou num diagrama, para identificar pontualmente os requisitos e a funcionalidade real de um determinado cenário em relação à interação que vai ter o usuário ou o ator daquele que interage com aquele caso de uso e as respostas e operações do sistema. Tá? Bem resumido, isso é a descrição do caso de uso. E a gente tem algumas formas de escrever, a forma resumida, a forma completa, a completa abstrata e a completa concreta. Que a gente também pode chamar a completa de descrição de caso de uso estruturado. A completa abstrata, ela não trata de detalhes de tela ou de interface real do sistema, e a completa concreta, ela pode anexar junto um protótipo de tela e ir dizendo exatamente, ó, naquele campo marcado como A, como B, como C, está acontecendo isso, está entrando esse dado, e até eventualmente citar algum detalhe de implementação interna. Não em nível de código, mas uma orientação para o desenvolvedor de como que deve ser resolvido aquele passo do caso de uso internamente, tá? Então, basicamente, essa é a teoria toda ali que vocês vão rever naquela videoaula de casos de uso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E do lado esquerdo, vocês estão vendo, eu fiz eu peguei aquele nosso exercício lá de diagrama de caso de uso, que dizia que era para elaborar um diagrama com o usuário sênior, júnior e administrador, onde o usuário júnior poderia ler um arquivo, o sênior ler e gravar, e o administrador poderia ler, gravar e excluir um arquivo, certo? Então a gente tinha feito esse exercício com o diagrama, e eu pedi agora para vocês um exercício para elaborar a descrição desses casos de uso que eu pedi, ok? Então, depois vocês revêem a aula que está gravada sobre descrição de casos de uso, verificam novamente se precisar essa videoaula aqui. Então, a descrição do caso de uso. Fiz o meu diagrama, tem uma visão geral do que deve ser desenvolvido. Lembrem, eu posso estar trabalhando... Então, a gente fez um diagrama de caso de uso, tem uma visão geral. Poxa, professor, esse é o sistema inteiro? Não necessariamente, eu posso estar num projeto que eu vou fazer um módulo, vou fazer uma extensão de um software que já está rodando há anos, né? Então, um software de RP da empresa, que faz a gestão de toda a empresa, eu tenho um novo módulo a ser construído. Vai ter levantamento de requisitos, vai ter análise, vai ter validação de requisitos com os clientes, vai ter a escrita dos casos de uso, a implementação, os testes, implantação, todo o processo, não importa se é um módulo pequeno ou grande. Então, a gente pode supor que ou se é um sistema pequeno mesmo, um sistema de 2 telas, pode ser. Então, nesse caso, imagina que a gente fez um módulo de um sistema SO aí, e chegou nesse resultado. Isso é o que deve ser implementado neste módulo. Se vocês assistirem depois, também eu falo lá na aula de diagrama de caso de uso, eu falo dos boundaries, das fronteiras do sistema. E eu posso, num projeto grande, muito grande mesmo, pode ser um projeto de meses de trabalho, ou que avance mais de 1 ano de trabalho, que provavelmente a boa prática manda da gestão de projetos que eu defina iterações e vá entregando em pequenos módulos o meu sistema. E para isso eu vou fazer o quê? Quando eu defino um pequeno módulo, um pequeno contexto, um pequeno escopo, eu venho, faço todo aquele grupo de análise para aquele pequeno contexto. Então, eu poderia estar fazendo análise para um grupo isolado aqui de funcionalidades, que é um contexto específico para essa interação. Se eu expandir, ou se eu for ver as ligações com os outros módulos, eu tenho, né, outras conexões com esses casos de uso, desses mesmos atores, certo? Então, é bom ter esse entendimento de que eu não preciso fazer os diagramas com 450 casos de uso, tudo de uma vez. Eu posso ir construindo aos poucos, ou eu posso ter, isso aqui é um módulo.
É um módulo de financeiro, mas eu vou chegar daqui 3 meses a começar a fazer qualquer coisa no módulo financeiro. Ele vai virar uma fronteira lá no teu diagrama grande e vai dizer assim, módulo financeiro, e eu não sei o que tem lá dentro, nem funcionalidades, nem nada. É possível que eu possa começar lá pelos cadastros de aluno e gestão de frequência, se for um sistema grande de gestão acadêmica, por exemplo. Voltando para o nosso trabalho, para o nosso problema, então o diagrama me levou a isso, já me dá uma visão geral do sistema, ou desse módulo, já me dá uma visão geral do que eu quero, do que eu preciso implementar de funcionalidades, ler arquivo, gravar arquivo e excluir arquivo. Há um parênteses aqui, o StarUML é uma ferramenta bem legal. Se vocês baixarem, ele sempre vai perguntar para você, quer comprar ou quer avaliar? Ele, no próprio site deles, eles dizem assim, avaliação por tempo indeterminado. Compra quem quer, né? Então, muita gente compra. Eu não compro porque eu uso 2 vezes no ano ele. Mas se você usa todo dia, se você, na tua empresa você for usar, vale a pena. O custo não é muito alto. Eu deixei também lá, vocês podem ver aqui, ó, o Modélio como uma outra opção. Bem legal também, eu só não estou usando ele. Ele é open source, eu só não estou usando ele porque na última versão do Linux Mint, nem todas as bibliotecas puderam ser instaladas, eu optei para dar aula com o StarUML. Voltando, então, pego esse modelo aqui de diagrama, já enxergo, eu vou ter que implementar 3 cenários diferentes para esse módulo e sei quem são meus atores. Eu já tenho a visão geral de funcionalidades do meu sistema, neste caso. Beleza, o que eu vou fazer? De acordo com a nossa... De acordo lá com o nosso exercício, então, ó, elabore a descrição para os diagramas de caso de uso do exercício do sistema de arquivos, é esse que está do lado esquerdo. 3 atores, usuário júnior, sênior e administrador. Aqui nesse parágrafo só estou descrevendo de novo o problema. Aí eu quero que vocês façam o quê? Para os casos de uso, ler e gravar, escrever a descrição resumida. E para o caso de uso, excluir, escrever a descrição completa do caso de uso. Então vamos fazer junto isso daqui. Tá? Eu não vou montar agora para vocês um documento descritivo do projeto ou um documento de requisitos onde eu incorporaria os casos de uso e eu tenho outras seções e tópicos, ok? Isso fica lá para disciplina de engenharia de software ou de processos de software. Eu vou aqui só usar o editor para descrever os casos de uso e ficar fácil de vocês enxergarem. Então vou pegar lá o caso de uso. Professor, que nome feio, caso de uso 01. Não gosto de usar esse daqui porque eu não gosto do acrônimo. Tudo bem. Você pode usar use cases 01, ok? Não é brincadeira, tem empresa que não gosta mesmo do acrônimo, da abreviação de caso de uso, e eles usam assim. Ou eu posso usar requisito funcional 001, certo? A gente não está trabalhando nessa disciplina com gestão de requisitos, e eu não nem classifiquei os requisitos como funcionais, não funcionais, inversos e assim por diante. Mas o requisito funcional, basicamente, é um requisito enxergado pelo usuário. Não existe uma compreensão não é a palavra, não existe uma determinação homogênea e generalizada de que um requisito funcional, qual é o tamanho dele. Um requisito funcional pode ser um cenário completo, o usuário enxergar. Se o usuário falar para você assim, eu preciso do cadastro de clientes. O cadastro de clientes, na verdade, é a gestão de clientes que inclui o incluir cliente, excluir, deletar, excluir, alterar, listar, gerar relatório, mandar e-mail de aniversário, certo? Ter uma gestão do crédito máximo que o cliente tem disponível. O usuário enxerga como cadastrar cliente ou gerenciar cliente, e você depois vai ter que desmembrar isso em um monte de pequenos requisitos ou pequenos passos dentro de um cenário maior, certo? Então, um requisito funcional o quê? É um desses passos pequeno? É um requisito funcional, o cliente não pode fazer uma compra de R$ 1.200 se o crédito dele é de 1.000?
o usuário enxerga isso, mas talvez ele não enxergue como um requisito inteiro. Isso é um detalhe, é uma regra. Então fica difícil da gente dizer, é um requisito funcional, é um caso de uso completo ou não é. Então eu sou reticente em usar o RF aqui, tudo isso só para explicar a questão da identificação do caso de uso. Eu sou reticente em usar o RF como requisito funcional, algumas empresas usam, mas para descrever um caso de uso inteiro. Eu prefiro o C mesmo, certo? Ou cenário 001, se eu estou trabalhando com Scrum, eu posso dizer que esse é um User Story, o H ou HU, ou eu posso dizer que é uma Epic. Eu não vou entrar nesses detalhes porque é gestão de projeto com Scrum e assim por diante, mas são possíveis nomenclaturas que eu posso usar para um determinado cenário, um determinado caso de uso. Nós vamos ficar com o C, ok? Então, o C é ler arquivo. Isso diz para mim o que deve ser feito? Não, eu compreendo que existe uma leitura de um determinado arquivo, mas eu não sei como que se dão esses passos, tá? Então, a descrição disso daqui, vamos entender nesse contexto que ler arquivo é uma função simples do meu sistema e ela é de fácil compreensão por qualquer um que venha a ler uma descrição resumida. Ela não é cheia de regras, então eu posso realmente pegar um caso de uso, quando eu tenho esse contexto de complexidade baixa, e fazer uma descrição resumida. O que é a descrição resumida? Um parágrafo, certo? Então, eu poderia colocar aqui. O ator com permissão de acesso ao sistema de arquivos, ao solicitar a leitura de um arquivo do HD, hard disk, depois poderia fazer um glossário, né? Terá como resposta a tela ou conteúdo no formato de charset em que foi gravado no disco este arquivo. O sistema fará a leitura. Aí que eu poderia dizer caractere a caractere, linha a linha, tá? Ao ator ou usuário. Poxa, professor, o que é charset? Como é que está a leitura do arquivo? Como é que está gravado no disco? Aí que tá. Eu estou supondo que isto é simples, não é complexo, eu não preciso ter um monte de detalhes, de passos, de como que o sistema tem que interagir com o usuário, e esta descrição basta. Imagina um cadastro lá, um CRUD de cor no meu sistema. Cadastro de cores. O que o cadastro de cor tem? Código da cor e nome da cor. Eu não preciso de uma descrição, a gente já vai ver o caso de uso completo. Não preciso de uma descrição toda detalhada, grande, para a cor, ok? Eu posso dizer, fazer uma descrição assim, um parágrafo serve. A gestão de cores no sistema vai ter os campos código e nome da cor, nenhum dos dois pode ser vazio, o usuário, ao gravar a cor, vai ver a lista de cores, vai ter como resultado uma lista de cores gravadas no sistema. Ponto. É ótimo o suficiente. O cadastro de cliente, daí tem regra, não pode ter endereço faltando, quantos telefones, validação de e-mail, verificação, talvez tenha, dependendo do negócio, só pode gravar um cliente se inserir um dado de um contato, e assim vai, né? Quando você tem uma complexidade maior para uma determinada funcionalidade, você vai passar ela para o caso de uso completo. Vamos fazer aqui, por que 3 zeros, 2 zeros, professor? Porque eu dificilmente, mesmo, tudo bem, aqui é pequeno, né? O C1, 2 e 3. Mas se eu estou pensando num sistema que pode estar num módulo que pode estar num sistema muito maior, brincando, eu vou passar de 100 casos de uso. Então, os 3 dígitos ali já estão prevendo esse tamanho. Então, escrever arquivo, ou gravar arquivo, que está ali, perdão.
Gravar arquivo pode ser um caso de uso resumido também, tem uma descrição resumida no nosso contexto aqui. Então, o ator, ao alterar o arquivo lido e apresentado em tela, vejam que eu não fiz nenhum tipo de ligação aqui, de associação com esses dois casos de uso aqui, ó. Então, eu não liguei o ler arquivo, perdão, aqui. Eu fiz um autorrelacionamento, tá errado. Eu não liguei aqui o ler arquivo ao gravar arquivo. Poxa, professor, tinha que fazer isso no diagrama? Eu acho que não. Eu não preciso... Para mim, o diagrama tem que ser simples. Tem que ter um visual limpo e que me dê uma visão geral do sistema e das funcionalidades do sistema. Esses detalhes, vocês vão... Se vocês revejam a videoaula teórica que eu falo sobre isso. Esses detalhes eu prefiro trazer para a descrição, tá? Então, quer dizer que eu vou gravar o arquivo que foi lido em tela, mas no diagrama isso não está claro, e é muito difícil de deixar todas as regras e detalhes claros no diagrama. Por isso que eu prefiro simplificar o diagrama, mostrar a visão geral, e daí eu trago para cá. Já sei, então, que na hora de implementar eu não tenho como gravar um arquivo do além. Professor, isso é óbvio. Tome cuidado com o que é óbvio, o que é lógico no sentido de, eu sei, isso é lógico, todo mundo sabe. Não. E nem você sabe. Pode ser que você esteja num contexto onde você está estudando um negócio, que você vai dar o suporte com o teu sistema, e você entregue esse módulo, ou entregue esse sistema em 3 ou 4 meses de trabalho, que você já estudou, absorveu o conhecimento do processo e tudo mais, fica 2 semanas longe, algumas coisas você já esqueceu, né? Daí você tem que dar manutenção, você já não lembra de tudo, da regra de negócio, de detalhes. 2 meses. 1 ano, você foi relocado para outra equipe, quando você volta, agora você vai voltar, vamos reescrever parte daquele módulo lá. Ixi, não lembro de nada. Será que para gravar o arquivo tem que ter lido antes? Compreenderam? Então, sejam prolixos ao descrever os requisitos. A descrição de caso de uso não é nada mais do que descrição de requisitos. Então, sejam prolixos, exagerem nas exemplificações e nos exemplos que vocês dão ao descrever os casos de uso. Tá? Isso vai ser muito útil para todos. Professor, mas depois de implementado eu não preciso mais ler requisito. Na verdade, você precisa. Vou te dizer que você não vai ler todos os requisitos, mas você, eventualmente, para dar manutenção, tem que ver o que uma determinada funcionalidade, como são as regras, ou talvez você esteja caindo de paraquedas na manutenção no sistema que você não tem a mínima noção de como o processo funciona. Quantos de vocês conhecem a fundo leis dos recursos de gestão de recursos humanos, leis e processos? Né? Se você se forma, entra numa empresa, você vai trabalhar com recurso humano. É regra, detalhe, legislação, a dar com o pau. Então, o que você vai fazer? Vai se apoiar no que está escrito, certo? Então, tomem esse apreço em escrever com detalhes os requisitos para o próprio bem de vocês, se vocês voltarem a trabalhar em um determinado módulo ou sistema, ou para que a equipe toda ganhe com isso. Tá? Isso determina muito da qualidade final da aplicação. Lembrando que qualidade de aplicação não está relacionada somente a como ela foi escrita, e sim, ela foi escrita e tudo funciona bem, isso é qualidade. Funciona de acordo com os requisitos. Mas se ela foi bem escrita e bem documentada no ponto certo, ela realmente é uma aplicação boa. Por quê? Porque no momento de dar manutenção nela, possíveis bugs ou melhorias de implementação, ela é fácil de manter. Puxa, uma aplicação fácil de manter é uma aplicação com qualidade. Por quê? O teu usuário não vai saber. Ele não vai perceber diretamente. O que ele vai perceber? Se toda vez que ele pede para fazer manutenção de determinado software, você leva um tempo muito grande, por mais que aquela manutenção pareça simples, há um indício aí de que há baixa qualidade nessa aplicação de construção. Para nós técnicos vai ser muito mais evidente, né? Ter que abrir uma tela, tá ok? Então, voltando, aqui eu estou escrevendo o óbvio. O autor, ao alterar o arquivo lido e apresentado em tela, não parece ser um editor, né? Então vou chamar assim, solicita ao sistema a
gravação das alterações. Beleza? O que eu poderia escrever? O sistema valida o nível de permissão se for. Eu não vou dizer aqui se for sênior ou administrador, porque isso eu gosto de estar claro lá no meu diagrama. Tá? Sênior pode gravar arquivo. Júnior não pode. Administrador pode gravar arquivo porque herda de sênior. Ok? Então eu vou tirar esse se for o nível sênior ou administrador. Imagina que eu tenho mais um nível amanhã, mais um depois de amanhã, né? Mais um ator com que herda esse papel, outro ator, eu tenho que ficar acertando isso, não fica legal. Então o sistema valida o nível de permissão do usuário, caso permitido, grava o arquivo em disco. Ah, beleza, isso aí serve. Se a operação interna a gente sabe que não tem uma complexidade grande de passos para executar esse caso de uso, essa descrição resumida de um parágrafo serve. Por último, na verdade eu vou usar isso daqui mais como um demonstrativo para um caso de uso não muito complexo, que para eu descrever ele de forma completa. O excluir arquivo. Imaginar que para excluir arquivo eu tenho uma série de passos um pouco mais complexos. Tá? Para isso, deixa eu abrir o slide aqui. Os slides também já estão disponíveis. Acho que faltou um slide lá, eu já coloco no... Eu já vou colocar disponível o slide do diagrama, do diagrama, desculpa, o diagrama tá disponível no Classroom, o de descrição eu já coloco, é só encerrar essa aula. Deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar. Achei. Então, a descrição do caso de uso, eu vou fazer um outro pedaço de vídeo que descreve, que exemplifica melhor e fala melhor de novo dos fluxos, ok? Mas o caso de uso que a gente chama de completo, eu gosto de chamar ele de estruturado porque ele segue uma estrutura. Aqui ele está um pouco diferente, não está nomeado com um número, né? Não está identificado por um número, mas eu tenho o título dele, eu posso ter o ator principal e interessados e interesses, ou eu posso chamar de atores e identificar qual é o principal ou não. Tem uma série de formas de fazer isso, ok? Esses tópicos não são rígidos, esses tópicos são sugestões de tópicos a existirem em uma descrição de caso de uso estruturada, certo? Eu nem sempre uso o tópico lá, a seção ator ou interessados, em casos de uso simples, mas um caso de uso mais complexo, do tipo gerar nota fiscal, eu vou detalhar ele ao máximo, porque eu sei que tem interessados Receita Federal, Receita Estadual, o contador, ok? Então, esses casos mais complexos são interessantes eu ter esse tópico aqui. Vamos pular para a nossa descrição, os dois em paralelo aqui. Então, já tem o nome do arquivo, eu vou seguir essas, né, ator principal. Esse template aqui. O ator principal é o administrador. Okay. Se eu mostrar o ML de novo para vocês, o ator principal do excluir é o administrador. Posso dizer que os interessados, eu tenho o sênior e júnior. Quais são os interesses? Ao ler ou gerenciar seu sistema de arquivo. Vou dizer que é uma complexidade maior mesmo, é um sistema de gestão de arquivo tipo nuvem, né? Então, tentar ler ou gerenciar seu sistema de arquivo. Caso não exista, necessitam receber notificação, algo assim, né? Ou ser excluído. Olha, eu já inseri mais seria um passo no meu caso de uso,
que, se o interessado precisa receber uma notificação, um outro interessado que não é o ator principal, eu vou ter que ter esse passo também, no meu caso de uso, certo? Os outros tópicos, pré e pós-condições são extremamente importantes. Pré-condição. Eu posso dizer na pré-condição, eu posso fazer várias descrições de pré-condição. Uma pré-condição muito comum que o pessoal usa é o usuário estar logado. Me dá vontade de barriga, né? Logado. O usuário está autenticado, tá? Não façam isso, que eu vou pegar no pé se eu pegar uma documentação de vocês assim. O usuário deve estar autenticado. Eu não gosto de usar esse. Eu estou colocando porque vocês vão ver exemplos na internet. Pré-condição, o usuário deve estar autenticado. Primeiro, porque é o exemplo mais simples de ser dado. Não gosto. Segundo, que que tão óbvio, né? Se eu vou descrever uma pré-condição que é o nível de acesso dele. O nível de acesso deve ser X. Lógico que o usuário tem que estar autenticado. Aí é um lógico mesmo. Se o cara não sabe disso, não sabe programar, né? Como é que eu dou permissão de acesso se eu não sei quem é o usuário? Para eu saber quem é o usuário, ele tem que se autenticar. Para se autenticar, tem todo aquele caminho de senhas e tudo mais. Então, eu dificilmente uso como pré-condição o usuário deve estar autenticado. Eu uso lá o nível de permissão do usuário é administrador. Aqui sim eu vou dizer, diferente daqueles outros resumidos, aqui sim eu acho importante dizer quais são os níveis se tiver mais de um nível, beleza? Outra forma de escrever aqui, se eu estou trabalhando com grupos, eu posso dizer o usuário pertence ao grupo administrador. E se eu estou trabalhando com uma ACL, a ACL é uma estratégia de gestão de permissão de acesso que é o acrônimo de Access Control List, lista de controle de acesso. Essas ACLs eu posso trabalhar com grupo e cada grupo tem permissões menorzinhas, num nível de detalhe maior. Eu poderia dizer aqui também, o usuário pertence a um grupo sem nome, porque daí eu posso ter grupos que daí atribuo as permissões ao grupo. Então, pertence a um grupo ou ele mesmo tem a permissão de nome, pode gravar arquivo, por exemplo. Daí eu digo qual é o nome da permissão que vai ser testado lá na implementação, ok? Outras pré-condições e outros... vamos pegar aqui, desculpem, o nível de permissão do usuário é administrador e o arquivo não pode estar aberto por nenhum outro usuário. Isso é uma pré-condição, né? Alguém já abriu para leitura o arquivo, eu não posso tentar excluir porque ele está sendo utilizado, tá? Então, pré-condições são testes que o implementador vai fazer antes de permitir que a função seja liberada na sua completude para o usuário. Pós-condições, eu vou descrever os resultados, eu vou descrever um estado final, um estado posterior do meu sistema, do meu módulo. Isso, geralmente, se vocês lerem ali naquele exemplo, do lado esquerdo aqui, num caso de uso emprestar livro, eu tenho uma pós-condição. Os dados do novo empréstimo são armazenados no sistema. Os livros emprestados possuem status emprestado. Então, eu digo como que no final o estado do sistema e de dados do sistema estarão. Isso me permite também que depois um gestor de testes, um analista de testes, escreva os casos de testes e sabe qual é o resultado que ele tem que comparar para saber se o teste foi realizado, se o teste foi executado, se o resultado do teste daquela funcionalidade foi sucesso ou falha, beleza? Então, todas estas seções de uma descrição estruturada têm ligações, muitas delas têm ligações direto com a implementação, com casos de teste, com alguns outros modelos que eu posso fazer de diagramas, dão base para essas ferramentas todas para análise e implementação correta da minha aplicação, tá? Vamos passar um pouquinho só hoje do proposto, moçada, mas já estou terminando. Então, pós-condição, aqui nesse caso, o arquivo não deve mais existir o sistema, vamos falar assim, no sistema principal, podendo
ser encontrado na lixeira. Então aqui eu estou dando a possibilidade de que eu excluo o arquivo, mas a exclusão vai mover ele para a lixeira, certo? E uma notificação foi enviada aos usuários de nível sênior e júnior que já acessaram o arquivo. Olha como isso aumenta a complexidade. Se isso é uma realidade, é uma complexidade real, e como tem que ser escrito, porque senão depois o implementador não vai saber que tudo isso tem que ser cumprido. Isso implica em todo usuário que acessar esse arquivo para uma leitura, eu tenho que manter um log dele, e se o arquivo for excluído, o sistema vai ter que ler esse log e enviar. O caso de uso aqui não é notificar usuários, certo? Provavelmente eu vou ter notificar usuários sobre notificar a exclusão de arquivo para usuários. Isso vai ser um outro caso de uso, onde eu descrevo cada passo a passo. O sistema recebe a informação que o arquivo foi excluído, o sistema leu o log de acessos, o sistema acessa o registro de cada usuário que está dentro do log, pega o seu e-mail, o sistema envia o e-mail com... Entenderam? Então vou ter todos os passos descritos num caso de uso específico, que é o notificar. Aqui eu indico que uma das pós-condições é provavelmente a execução do arquivo de notificação, ou caso de uso de notificação. Então vejam como isto pode ser complexo. Claro que aqui eu estou forçando um pouco a barra na lógica, na regra de negócio, para poder demonstrar todas as usos desses tópicos da descrição, para que isso fique claro para vocês o quanto é importante detalhar um caso de uso, um cenário, beleza? Continuo falando que é muito mais importante que muitos diagramas que as pessoas gostam de fazer e vira no final um investimento de tempo que não tem um retorno tão grande para o projeto como um todo. Aí eu tenho os cenários, o cenário de sucesso principal, ou fluxo principal, ou fluxo de sucesso, ou cenário de sucesso, e eu tenho os fluxos alternativos também, ok? O que é o cenário principal? Eu gosto de chamar de fluxo principal. Não é um nome que a gente usa formalmente, geralmente, mas esse cara é o caminho feliz. O que é o caminho feliz? Se nada dá errado, se nenhuma exceção acontece, nada sai do caminho esperado, quais são os passos para executar esse caso de uso? Então aqui eu vou numerando. Um é o usuário identifica o arquivo que deseja excluir. Isso aqui daí depois eu posso pensar se é tela, se... Eu estou deixando um pouco abstrato porque não está muito claro se isso daqui é linha de comando, como é que é. O usuário envia ao sistema o comando para excluir o arquivo selecionado, ok? Excluir, não, excluir. Eita! O sistema, vamos dizer que ele marca o arquivo para não ser aberto por outros usuários. Então eu garanti que ninguém mais vai usar esse arquivo. Pô, professor, e se alguém estiver usando? Está lá na pré-condição, lembra? Implementação, você se vira com isso. Aqui não é implementação, é passo a passo de interação. Caso de uso é caixa preta, é como é que o usuário enxerga e os resultados que ele tem do sistema, tá? Então o sistema marca o arquivo para não ser aberto por outros usuários. O sistema, olha, pergunta ao usuário se tem certeza da exclusão. Eu estou com problema com essa palavra, exclusão. Feliz, é isso que vai acontecer. O usuário ou o ator principal, eu gosto de usar o usuário, que se eu tiver um perfil que vários perfis podem usar aquela funcionalidade e um determinado passo não tem uma necessidade de um perfil específico, eu chamo ele genericamente de usuário. Então o usuário
confirma a exclusão. O sistema move o arquivo para lixeira. Você tem os passos mais rebuscados, o sistema marca como excluído, move para lixeira, retira da lista pública de acesso, tá? Mas o sistema move para arquivo para lixeira aqui já é o suficiente, tá? E poderia dizer, o sistema dispara o caso de uso ou o cenário notificar exclusão de arquivos, que daí lá eu vou ter uma descrição detalhada de como a notificação é feita para os usuários, como eu citei anteriormente. Esse é o caminho feliz. Ou poderia no final ainda dizer assim, o sistema torna mensagem de sucesso ao usuário que solicitou a exclusão e acabou. Beleza, fechou. Esse é o nosso caso de uso. Caminho feliz, nada deu errado e fui até o final. Maravilha. Imagina que... Imagina não. Esse é o mais fácil de fazer. Eu sei o que vai acontecer, eu vou passo a passo até que o sucesso aconteça. O mais difícil de escrever, de prever, de analisar, de avaliar, aí eu diria que são os pontos mais importantes, que é onde os bugs acontecem, é escrever os fluxos alternativos. Eu gosto desses nomes, fluxo principal e fluxos alternativos. Eu já vi como exceções, fluxos excepcionais, tem alguns autores que classificam em fluxo de erro, fluxo de atenção, fluxo de exceção, tá? Então, cria várias seções também de fluxos alternativos. Eu gosto assim, fluxo principal, fluxos alternativos, e vou numerando e associando com a numeração principal. Eu acho que funciona bem. Mas isso vai depender da tua equipe, da empresa que você trabalha, de como que vocês padronizam essa escrita, tá? Isso daqui não é uma ferramenta rígida, ela é uma ferramenta que te orienta, a literatura orienta como boas práticas, mas cada equipe adapta a sua realidade, necessidade ou o conforto mesmo que a tua equipe tem em como que vai montar essas descrições e essas estruturas. Como que eu descrevo os fluxos alternativos? Basicamente, cada fluxo eu pego o número do passo onde pode acontecer uma exceção. Então, imagina que o usuário enviou. Imagina que vou pegar só o 6 aqui, um fluxo alternativo. 6. Vamos antes, o fluxo alternativo mais certo que pode acontecer. 5.1, daí eu vou, a partir da numeração principal, eu vou numerar como se fosse um descendente, um item interno. Então, 5.1, o usuário, não, vou deixar até maiúsculo, não confirma a exclusão. Então, o que se espera é que ele confirme e a exclusão ocorra. Não, o usuário não quer confirmar. Aí eu posso chamar de 5.1 A, B, C, D, E, posso chamar de 5.1.1.2.3, posso só dar a hierarquia aqui e começar no 1 de novo, isso fica a critério de cada um organizar. Eu vou começar do 1 aqui para ficar mais fácil de escrever agora. Então o usuário está, sistema, cancela, libera arquivo para acesso de outros usuários. Fica aqui. Sistema informa ao usuário que operação foi cancelada. Muitas vezes, a gente vai ver no próximo, eu volto para um passo do fluxo principal, tá? Nesse caso, para mim, isso encerra. Não preciso mais dar continuidade, porque eu não tenho um indicativo aqui de retorno para o fluxo principal. Mas imagina aqui que eu tenha 6 pontos. Professor, posso ter dois fluxos alternativos, 5.2, 5.3 no mesmo passo? Posso. Talvez. Imagina que o usuário... Talvez. Então o sistema pergunta novamente se desejam dar 5 minutos de tempo para o usuário pensar. Absurdo, mas eu posso ter vários fluxos alternativos a partir de um ponto só. Mas imagina vocês, né? O sistema move o arquivo para lixeira.
que pode acontecer de problema aí de exceção? O ambiente, vamos chamar de lixeira, está sem espaço, não possui espaço disponível. Imagina que o teu ambiente de lixeira é um ambiente à parte e ele tem um espaço de limite, certo? Vejam que a coisa pode ficar complexa, porque depende, claro, do teu cenário, depende da tua regra de negócio, mas aqui eu tenho uma possibilidade. O sistema, imagina, eu vou dar um exemplo mais complexo, mas eu vou descrever algo mais simples. Imagina que o ambiente de lixeira tá cheio, o sistema poderia abrir um outro caso de uso, ou dentro dele mesmo abrir passos, possibilitando que o usuário fosse até a lixeira e liberasse espaço. Então eu tenho que descrever esses passos, como eles acontecem, e isso pode ser um subnível aqui, né, mais interno de um único cenário, de um único caso de uso. Ou eu posso reaproveitar um caso de uso, limpar lixeira, né? Então poderia até ser isso, né? Vamos usar desse jeito. O sistema informa que lixeira está cheia. Jogando para lá. O sistema pergunta ao usuário se deseja limpar a lixeira. Se o usuário que sim, que deseja limpar a lixeira, o sistema executa o cenário ou o caso de uso, limpar lixeira, imaginando que um outro módulo do meu sistema tem um caso de uso chamado limpar lixeira. Daí vai para lá. Professor, se der fluxo alternativo lá dentro, ele vai ficar tratando do fluxo alternativo. Isto é a complexidade do sistema mesmo. Eu vou para um lugar, lá dentro eu tenho exceções, eu vou para ifs, para subfunções, e assim vai percorrendo o fluxo de desenvolvimento. Então, na nossa cabeça de interação mesmo, isso também acontece, né? O sistema vai dando esses caminhos ao usuário para ele seguir. E veja como isso pode ficar complexo, e por isso a necessidade de muitos casos de uso eu descrever de forma bem detalhada para que toda essa implementação aconteça e todos esses possíveis problemas sejam tratados pelo teu sistema. Imagina que você não se tocou que o ambiente de lixeira podia acabar o espaço dele. Botei o sistema em produção, em 2 dias começa a dar pau. Ninguém mais consegue excluir. Por quê? Porque a lixeira está cheia. Manda limpar. Mas não foi implementado. Por quê? Porque nós não previmos. Certo? Então, isso vai gerar o quê? Custo, gasto, volta, tem 2 dias para implementar isso. Se fosse previsto antes, estava no orçamento e assim por diante. Então, o sistema executa o cenário de limpeza, poderia ter aqui, né? Ao retornar a limpeza, volta para o passo 3, certo? Do fluxo principal. Deu um erro aqui. Pode acontecer? Pode. Posso acontecer que o 6.1.3 ali. O usuário responde não deseja limpar a lixeira. O que acontece, professor? Eu tenho que saber o que acontece, eu tenho que prever, né? Vejam, eu posso ter fluxo alternativo de fluxo alternativo e tenho que tratar tudo isso. Então, vamos simplificar aqui. O sistema cancela a operação de exclusão. Provavelmente isso que ia acontecer e ele para aqui esse processo, tá? Posso ter outros fluxos alternativos, eu tenho que pensar, analisar e ir escrevendo tantos fluxos alternativos quanto forem necessários. Eu acho que isso daqui já exemplifica bem todas as possibilidades, tá? Então, isso é uma descrição de um caso de uso, aqui tem vários fluxos alternativos, de um caso de uso completo, abstrato, porque eu não estou ligando ele necessariamente a uma tela, um protótipo. Eu estou imaginando, né, como é que esses ambientes de interface vão existir e funcionar, e eu vou descrevendo todos os fluxos alternativos necessários, todas as tratativas de exceções que uma função, um caso de uso, um cenário pode ter, para que o meu sistema não quebre. Vocês não vão me pegar como avaliador de projeto de vocês de software
implementado, então eu posso contar isso. Primeiro teste que eu faço, sempre, quando eu pego um projeto de software, eu abro uma tela, sem eu preencher nenhum campo, eu vou lá e salvar. Nossa, quantas vezes? Professor, não é para clicar no salvar, o senhor não digitou nada. Eu falei, não, eu não sei que não digitei nada, eu vou clicar porque eu sou usuário. Tem um botão salvar na minha frente, quero salvar. Aí salva. Putz, salvou um registro em branco, tá errado. Ou dá um pau no sistema que, putz, mas professor, eu esperava que você digitasse esse campo primeiro. Você esperava, mas você não escreveu o teu caso de uso, não se alertou que você devia tratar isso e o teu sistema não trata, você não implementou que eu poderia deixar aquele campo em branco, dá pau, daí quebra o sistema, tem que fechar tudo, abre de novo, isso é extremamente prejudicial. Então, tudo isso daqui vai o quê? Permitir que o implementador, que o desenvolvedor, trate todos os detalhes da implementação de um cenário, vai permitir que analista de testes escreva todos os testes necessários e saiba como verificar cada ponto quando ele deve ou não acontecer um erro e quando o erro acontecer, como é a resposta do sistema. Ok, moçada? Certo? Uma sugestão, aqui foge um pouco desse contexto principal, mas eu estou começando a lançar todas as minhas aulas no YouTube também, aulas de outras disciplinas. Se alguém tiver interesse, me segue lá no Twitter, @nunomazer, que eu sempre aviso lá quando eu tenho uma aula nova, porque, cara, eu tenho produzido muita aula e eu dou essa aula, eu acho um desperdício, né? Não que é um desperdício para quem está assistindo, mas muitas vezes é um conhecimento que pode ser melhor compartilhado. Se vocês quiserem ver outras matérias, até como apoio aí, uma outra visão, fiquem à vontade, ok? Tranquilo? Então é isso aí. Estão dispensados, boa noite.